O ano é 325. O cristianismo tem 300 anos. E está morrendo. Não pelas espadas dos perseguidores ou pelas feras do Coliseu, mas por algo muito pior, uma mentira tão sedutora que até bispos estão traindo Cristo. Em Alexandria, um jovem diácono de apenas 28 anos observa o mundo desabar. Imperadores abraçam a heresia. Bispos negociam a verdade. Multidões abandonam a fé. Seu nome é Anastásio. E ele está prestes a fazer algo que mudará a história para sempre. Eles o exilarão 5 vezes. 20 anos longe de casa. Tentarão destruí-lo, calá-lo, quebrá-lo. O mundo inteiro se voltará contra ele. Mas Anastásio sabe algo que eles esqueceram. Se Jesus Cristo não é verdadeiramente Deus, então não existe salvação. Não existe esperança. Não existe você e eu aqui hoje. Esta é a história do homem que salvou o cristianismo quando ninguém mais queria salvá-lo. O homem que lutou sozinho contra imperadores, bispos e multidões, para que você nunca precise duvidar de quem Jesus realmente é. Você está pronto para conhecer o herói que impediu o fim da sua fé? Porque depois desta história, você nunca mais será o mesmo. Se você quer conhecer heróis reais de nomes que moldaram a igreja e que nos inspiram, deixe seu like agora. Bem-vindo à história de um dos grandes nomes da Igreja Católica, um dos grandes pais da nossa fé. Alexandria, ano 295. O cheiro de pergaminho e incenso preenche o ar da maior biblioteca do mundo. Entre os manuscritos antigos, nasce uma criança que um dia salvará o cristianismo. Anastásio cresce em uma família cristã, mas não uma família qualquer. Seus pais viveram as últimas grandes perseguições de Diocleciano. Eles viram amigos queimados vivos por se recusarem a negar Cristo. Viram outros, os Lapsi, cederem ao medo e negarem a fé. Aos 8 anos, Anastásio presencia algo que marcará sua alma para sempre. Na praça de Alexandria, um grupo de cristãos é levado para a execução. Entre eles, uma jovem mãe segura seu bebê nos braços. O soldado grita: "Negue Cristo e viva!" Ela olha para o filho, depois para o céu. Suas últimas palavras ecoam pela praça: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Deus. Naquele momento, algo se cristaliza no coração do menino Anastácio. Ele entende que existem verdades pelas quais vale a pena morrer, e que a maior delas é esta: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Aos 18 anos, Anastácio já é conhecido em Alexandria como um jovem de inteligência excepcional. Ele devora as escrituras, estuda os padres da igreja, debate com filósofos pagãos. Mas não é apenas um estudioso, é um jovem apaixonado pela verdade. O bispo Alexandre nota: há algo diferente neste rapaz. Uma clareza, uma convicção que está à frente de sua idade. Mas enquanto Anastácio se prepara para servir a igreja, uma sombra sinistra se levanta no horizonte. Em Alexandria, um presbítero carismático chamado Ário começa a pregar uma doutrina sedutora. Jesus é maravilhoso, diz Ário com um sorriso. Mas ele não é realmente Deus. Ele é a primeira e mais perfeita criação de Deus. Um ser intermediário entre Deus e nós. A heresia se espalha como fogo. É tão lógica, tão racional. Resolve tantos problemas teológicos. Logo, multidões abraçam os ensinamentos de Ário. Anastácio, agora diácono aos 25 anos, observa horrorizado. Ele vê o que outros não veem. Se Jesus não é verdadeiramente Deus, então sua morte na cruz não tem poder para salvar ninguém. O cristianismo está sendo destruído por dentro, e quase ninguém percebe. Ano 318. A heresia ariana não é mais um problema local de Alexandria. É uma pandemia espiritual que devora o Império Romano. Imperadores abraçam os ensinamentos de Ário porque são convenientes. Um Jesus menor não ameaça o poder imperial. Bispos cedem porque a doutrina ariana resolve debates teológicos complexos com respostas simples. O povo aceita porque parece mais racional que o mistério da Trindade. Anastácio, agora com 23 anos, vê o mundo cristão desmoronar ao seu redor. Igrejas inteiras abandonam a fé tradicional. Seminários ensinam que Jesus é apenas uma criatura exaltada.
Hinos são reescritos para remover referências à divindade de Cristo. Mas o jovem diácono não fica em silêncio. Noites inteiras, Anastácio escreve à luz de velas. Sua obra-prima, A Encarnação do Verbo, nasce de sua pena como um grito de guerra espiritual. Com apenas 25 anos, ele articula a verdade que o mundo está esquecendo. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Mas se Jesus não é verdadeiramente Deus, então não há salvação, não há redenção, não há esperança. As palavras de Anastácio cortam como espada. Ário e seus seguidores sentem a ameaça. Este jovem não é apenas inteligente, ele é perigoso, porque ele vê através de suas mentiras sedutoras. Ano 325. O imperador Constantino, cansado dos conflitos religiosos que dividem seu império, convoca o primeiro concílio ecumênico da história em Niceia. Bispos de todo o mundo conhecido se reúnem para decidir uma questão simples: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus ou apenas uma criatura exaltada? O bispo Alexandre parte para Niceia, levando consigo seu jovem diácono. Atanásio tem apenas 30 anos, mas carrega nos ombros o peso da verdade. No caminho, Alexandre sussurra para seu protegido: eles são muitos, Anastácio, e nós somos poucos. Anastácio olha para o horizonte e responde com uma convicção que ecoa através dos séculos: a verdade não precisa de multidões, bispo. Ela precisa apenas de corações que não temem morrer por ela. Eles não sabem ainda, mas estão caminhando para o momento mais decisivo da história cristã. Um momento onde um jovem de 30 anos enfrentará o mundo inteiro e vencerá. Niceia, maio de 325. O maior salão do Palácio Imperial fervilha com 300 bispos de todo o mundo conhecido. Gregos, latinos, sírios, egípcios, todos reunidos para decidir o destino do cristianismo. No centro da tempestade está Ário, carismático e eloquente. Ao seu lado, bispos poderosos que controlam dioceses inteiras. Eles chegaram confiantes, afinal, têm o apoio de imperadores e multidões. Do outro lado, um punhado de bispos fiéis à tradição apostólica. E entre eles, quase perdido na multidão, um jovem diácono de 30 anos que a maioria nem conhece. Quando Ário se levanta para falar, sua voz ecoa pelo salão como mel envenenado: irmãos, sejamos racionais. Como pode o Filho ser igual ao Pai? Como pode haver dois deuses? Jesus é maravilhoso, mas ele é a primeira criação de Deus, não Deus mesmo. Bispos acenam. A lógica parece irrefutável. Até alguns defensores da ortodoxia começam a vacilar. Então algo inesperado acontece. O jovem Anastácio se levanta. O salão fica em silêncio. Quem é este rapaz que ousa interromper gigantes da igreja? A voz de Anastácio corta o ar como lâmina afiada. Veneráveis padres, escutem o que Ário realmente está dizendo. Se Jesus é apenas uma criatura, então quando ele morreu na cruz, foi apenas uma criatura morrendo. E a morte de uma criatura, por mais perfeita que seja, não pode salvar ninguém. Se Ário está certo, então não temos Salvador. Temos apenas um exemplo. E exemplos não ressuscitam. Exemplos não perdoam pecados. Exemplos não nos dão vida eterna. O salão explode em debates furiosos. Arianos gritam heresia. Ortodoxos gritam verdade. Mas Anastácio não terminou. Sua voz se eleva acima do caos. Irmãos, a questão não é filosófica. É existencial. Se Jesus não é verdadeiramente Deus, então vocês e eu ainda estamos mortos em nossos pecados. Então as lágrimas das mães cristãs que viram seus filhos morrer por Cristo foram derramadas em vão. Mas se Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, então sua morte tem poder infinito. Então sua ressurreição é nossa ressurreição. Então há esperança. Por dias, o debate continua. Anastácio, o mais jovem do concílio, se torna o porta-voz da ortodoxia. Sua clareza teológica, sua paixão pela verdade, sua coragem diante da oposição impressionam até seus adversários. Finalmente, o momento da votação. O credo de Niceia é proclamado. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma substância do Pai. A verdade venceu, por enquanto. Mas enquanto os bispos celebram, Anastácio observa os rostos derrotados dos arianos. Ele vê algo que outros não veem: ódio, sede de vingança. Eles perderam a batalha. Mas a guerra está apenas começando. Alexandria, 328. 3 anos após Niceia, Anastácio é consagrado bispo aos 33 anos, a mesma idade em que Cristo morreu. Ele não sabe ainda, mas também está prestes a carregar uma cruz que durará décadas. Os arianos não esqueceram Niceia. Não perdoaram a humilhação. E agora tem um alvo, o jovem bispo que ousou desafiá-los. A vingança começa sutilmente. Rumores sussurrados nos corredores do poder: Anastácio é violento. Ele oprime seus oponentes. Não é digno do episcopado. Mentiras. Todas mentiras. Mas mentiras repetidas 1000 vezes começam a soar como verdade. Anastácio sente o cerco se fechando. Bispos que antes o respeitavam agora o evitam. Cartas chegam de Constantinopla com ameaças veladas. Até alguns de seus próprios clérigos começam a questionar sua liderança. Mas o golpe mais cruel vem de onde ele menos espera. No ano 365, o imperador Constantino, o mesmo que convocou Niceia, agora está sob influência ariana. Sua irmã Constância, fervorosa seguidora de Ário, sussurra veneno em seus ouvidos dia e noite. Uma manhã, soldados imperiais batem à porta do Palácio Episcopal de Alexandria. Nas mãos, um decreto que mudará a vida de Anastácio para sempre. Por ordem do imperador Constantino, Anastácio de Alexandria está banido do império. Deve partir imediatamente para Tréveris, na Gália. Primeiro exílio. Anastácio tem 40 anos e está sendo arrancado de sua igreja, de seu povo, de sua vida. Na noite antes da partida, ele caminha sozinho pelas ruas de Alexandria. Cada esquina conta uma história. Ali, batizou centenas de catecúmenos, consolou viúvas e órfãos. Pregou sobre a divindade de Cristo. Um grupo de fiéis o encontra chorando diante da catedral. Uma velha senhora se aproxima e sussurra: Bispo, por que Deus permite isso? Você defendeu a verdade. Anastácio limpa as lágrimas e responde com uma voz que treme, mas não quebra: Minha filha, às vezes Deus permite que a verdade seja crucificada, para que ela ressuscite mais gloriosa. 2 anos depois, Constantino morre. Anastácio retorna triunfante. Mas a alegria dura pouco. Constâncio, filho de Constantino, é ainda mais ariano que o pai. Em 339, novo decreto, novo exílio. Desta vez para Roma. Segundo exílio. Terceiro exílio. Quarto exílio. Quinto exílio. 20 anos. 20 anos longe de casa. 20 anos sendo caluniado, perseguido, esquecido. Há momentos em que Anastácio, agora um homem de cabelos grisalhos, se pergunta se vale a pena. Mas então ele lembra, uma jovem mãe segurando seu bebê, proclamando que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Deus. E ele sabe que vale. Porque algumas verdades são maiores que nossa dor. Algumas verdades merecem uma vida inteira de sofrimento. E Anastácio está prestes a descobrir que seu sofrimento salvou o mundo. Alexandria, 362. Anastácio tem 67 anos. Seu rosto está marcado pelas décadas de luta, mas seus olhos ainda brilham com a mesma convicção do jovem diácono de Niceia. O mundo mudou ao seu redor. Imperadores arianos morreram. Bispos que o perseguiram foram esquecidos pela história. Mas ele permanece, firme como uma rocha contra a qual as ondas se quebram. E algo extraordinário está acontecendo. A heresia ariana, que um dia pareceu invencível, está desmoronando. Não por força militar, não por decreto imperial, mas pela persistência de um homem que se recusou a mentir sobre Deus. Jovens bispos chegam a Alexandria para aprender com o pai da ortodoxia. Eles vêm de Constantinopla, de Antioquia, de Roma. Todos querem ouvir o homem que enfrentou o mundo e venceu. Um deles, Basílio de Cesareia, pergunta: Pai Anastácio, como você aguentou?
Como não desistiu quando todos o abandonaram? O velho bispo sorriu. Suas mãos tremem ligeiramente, não de medo, mas de idade. Meu filho, ele sussurra, eu nunca estive sozinho. Cristo estava comigo. E Cristo é verdadeiramente Deus. Naquele momento, todos no salão compreendem. Este homem não lutou por uma doutrina abstrata. Ele lutou por uma pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que morreu para salvá-los e ressuscitou para dar-lhes vida eterna. 2 de maio de 373. Anastácio está morrendo. Ao redor de sua cama, clérigos e fiéis choram. O gigante está partindo. Mas suas últimas palavras ecoam pela eternidade. Não chorem por mim. Chorem pelos que ainda não conhecem a verdade. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Deus. E por isso há esperança. Ele fecha os olhos. O homem que impediu o fim do cristianismo descansa em paz. Mas sua vitória apenas começou. Nos séculos seguintes, cada vez que alguém proclama Jesus Cristo é meu Senhor e meu Deus, ecoa a voz de Anastácio. Cada vez que um cristão encontra esperança na cruz, vive o legado de Anastácio. Cada vez que a igreja professa o credo niceno, honra o jovem que enfrentou o mundo sozinho. Hoje, 1700 anos depois, você está aqui, cristão, porque um homem se recusou a ceder. Porque um jovem de 30 anos teve coragem de dizer a verdade quando ninguém mais queria ouvi-la. Anastácio de Alexandria. O homem que impediu o fim do cristianismo. O homem que salvou sua fé. E agora? Você sabe. Você sabe porque pode entrar em qualquer igreja católica do mundo e ouvir: creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você sabe porque pode ajoelhar diante do crucifixo com a certeza de que Deus morreu mesmo por você. Porque um jovem de 30 anos escolheu perder tudo, para que você pudesse ter tudo. Anastácio poderia ter cedido. Poderia ter aceito a mentira confortável diário. Poderia ter vivido em paz, respeitado por todos, morrido em sua cama cercado de honras. Mas ele sabia algo que nós às vezes esquecemos. Algumas verdades são maiores que nossa conveniência. Algumas verdades merecem nossa vida inteira. Hoje, quando você duvida se Deus realmente se importa com você, lembre-se. Ele se importou tanto que se tornou você. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, assumiu sua humanidade, carregou suas dores, morreu sua morte. Quando você se sente pequeno demais para fazer diferença, lembre-se. Um jovem sozinho mudou o curso da história. Sua fé, sua coragem, sua perseverança podem tocar vidas que você nem imagina. E quando o mundo tentar convencê-lo de que a verdade é relativa, que não vale a pena lutar por ela, sussurre o nome, Anastácio. Porque ele provou que a verdade não precisa de multidões. Ela precisa apenas de corações que não temem amá-la mais que a própria vida. Santo Anastácio de Alexandria, doutor da Igreja, pai da ortodoxia, o homem que impediu o fim do cristianismo. Seu herói, seu exemplo, sua inspiração. Se esta história tocou seu coração, se você quer conhecer mais heróis da nossa fé, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal. Porque temos muito mais histórias que vão fortalecer sua fé e incendiar sua alma. E nos comentários, me conte, qual parte da vida de Santo Anastácio mais te inspirou? Sua coragem aos 30 anos? Sua perseverança nos exílios? Sua fé inabalável até a morte? Porque histórias como essa nos lembram de quem somos. Filhos de Deus. Herdeiros da verdade. Guardiões da fé que Anastácio salvou para nós. Até a próxima história. Que Deus os abençoe.